E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo nós veremos a ideia de função, que é uma ideia importantíssima não só para a matemática, mas também para outras áreas do conhecimento. Na imagem nós temos uma refinaria de petróleo. Uma refinaria de petróleo é responsável por receber o óleo bruto, o petróleo cru e transformá-lo em outros produtos como a gasolina, o diesel e o querosene. Vocês já sabem que a gasolina é o combustível de muitos automóveis e motocicletas e por isso ela também consome uma parte considerável do orçamento de algumas famílias. Vamos partir aqui sobre essa situação da gasolina para nós refletirmos sobre a ideia de função. Considere inicialmente que uma pessoa percorre de carro 10 km por dia para ir ao trabalho e 10 km para voltar para sua casa e que o preço da gasolina seja de R$ 4,20. Qual é o gasto dessa pessoa por dia para ir ao trabalho e voltar para sua casa sabendo que o carro roda 10 km por litro de gasolina? O que vocês acham? Pensa aí alguns segundinhos. Quanto que ele gasta por dia? Bom, gastaria 1 litro, para ir e 1 litro para voltar do trabalho. Como cada litro custa R$ 4,20, ele vai gastar R$ 8,40, por dia. E o gasto mensal com gasolina e a distância percorrida durante um mês são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vocês lembram lá quando nós estudamos as grandezas? Grandezas é tudo que pode ser medido ou contado. O gasto mensal com gasolina é uma grandeza e a distância percorrida durante o mês também é uma grandeza. Existem grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Quanto mais eu gasto com gasolina, mais uma distância eu consigo percorrer. Logo, essas grandezas são diretamente proporcionais. A ideia de função está relacionada com essas relações entre as grandezas. Ela é um tipo particular de relação entre as grandezas. Vamos ver um outro exemplo aqui. Uma turma do 9º ano vai fazer uma viagem de ônibus. Para isso, o custo total do transporte será de R$ 1.800. Esse valor será dividido entre os alunos que viajarem. A turma tem 36 alunos e a viagem só acontecerá com pelo menos metade deles. Vamos imaginar então na situação, se todos os alunos forem, os 36 alunos forem para a viagem, aí nós teríamos que eles iam rachar o R$ 1.800. Então ficaria R$ 1.800 dividido por 36, daria R$ 50 para cada aluno. Mas existem outras possibilidades, Vamos supor que só 30 alunos vão. Então, 1.800 dividido por 30, cada aluno teria que pagar R$ 60. Nós dizemos que o valor que cada aluno deve pagar depende da quantidade de alunos que for. E eu tenho então duas grandezas, número de alunos e o valor para cada aluno para fazer essa viagem. Essas duas grandezas se relacionam dessa maneira de que para cada quantidade de alunos, acima da metade até 36, nós temos um valor correspondente para o rachid, para cada aluno ter que pagar para poder ir nessa viagem. A ideia de função, ela está associada à dependência entre as grandezas. Quando dizemos que uma grandeza está em função de outra, isso significa que ela depende da outra. O valor que cada aluno vai pagar depende de quantos alunos vão ir. Então, numa função, nós temos duas variáveis. Uma variável que é chamada de dependente e a outra variável que é chamada de independente. O valor que cada aluno vai pagar, ela depende, ele está em função do número de alunos que forem para essa viagem. Nesse exemplo, o valor que cada aluno deve pagar está em função do número de alunos, ou ainda, o valor é em função do número de alunos. Mais um exemplo. Priscila fez uma viagem para a Itália e precisou deixar seus pertences em um guarda-volumes para aproveitar um passeio em Veneza. Olha que maravilha! A tabela a seguir mostra os valores em euros cobrados para esse serviço.
Então, nas primeiras 5 horas, nós temos ali a cobrança de 6 euros. Da sexta à 12ª hora, é 1 euro a mais por hora. E a partir da 13ª hora, é 50 centavos de euro por hora. Quais as grandezas estão envolvidas nessa situação? Pensem um pouco aí. Que grandezas estão envolvidas nessa situação? Alguém percebeu que o que está envolvido é o tempo em que seus pertences permanecem no guarda-volumes e o valor cobrado por isso? Lembrem lá, grandeza é tudo que pode ser medido e contado. Nesse exemplo, nós temos as grandezas do tempo em que os pertences permanecem no guarda-roupa e o valor cobrado por isso. Se os pertences de Priscila ficarem guardados durante 7 horas, qual o valor deverá ser pago? Pensem aí, pessoal, deem essa resposta de cabeça. Se ficar 7 horas guardados, qual o valor que a Priscila tem que pagar? Deverá ser pago um total de 8 euros. Por que 8 euros? As primeiras 5 horas cobra 6 euros. Ela ficou 7 horas, então ficou mais 2 horas além das primeiras 5. Da sexta à 12ª hora é 1 euro por hora. Então ela paga 1 euro pela sexta hora e 1 euro pela 7ª hora, dando um total então de 8 euros. E para um período de 50 horas, qual valor deverá ser pago? E aí? Pensem um pouco aí. 50 horas, quanto deve se pagar? 6 euros pelas primeiras 5 horas, 7 euros que vão da sexta à 12ª hora, 19 euros são pelas 38 horas restantes, que daí paga 50 centavos de euro por cada uma delas. Portanto, deverá ser pago um total de 32 euros. O valor cobrado para deixar os pertences no guarda-volumes está em função do tempo em que ele permanece guardado. Perceberam isso? Novamente nós temos a relação entre duas grandezas em que uma depende da outra. Vamos ver mais um exemplo? Observe as 4 primeiras figuras da sequência. Figura 1 tem 3 bolinhas. Figura 2 tem 5 bolinhas. Figura 3 tem 7 bolinhas. Figura 4 tem 3, 6, 9 bolinhas. Observem ali então as 4 primeiras figuras dessa sequência. Imaginem como que vai continuar essa sequência. Quantas bolinhas teriam na figura 5? O que está acontecendo com a quantidade de bolinhas da figura 1 para a figura 2, para a figura 3, para a figura 4? Conseguem observar os padrões aí? Nós podemos escrever uma fórmula que fornece a quantidade de bolinhas, que vamos chamar de Q, em função do número N da figura. Se eu perguntar a figura tem quantas bolinhas, depende de qual é o número da figura. A figura 1 tem 3, a figura 2 tem 5, a figura 3 tem 7. Então eu posso dizer que as duas grandezas, a quantidade de bolinhas e o número da figura, estão relacionadas ali. Uma depende da outra. A quantidade de bolinhas depende do número da figura. E existe uma fórmula que me permite fazer essa relação entre essa quantidade e o número da figura. O Q, por exemplo, é igual o dobro de N mais 1. 2 vezes N mais 1. Essa fórmula mostra como as variáveis Q e N estão relacionadas. Vamos ver um exemplo. Para N igual a 1, Q igual a 2 vezes 1 mais 1, que dá 3. Então, para a figura 1, eu tenho 3 bolinhas. Para a figura 2, daí eu vou fazer para N igual a 2. Vai ser 2 vezes 2 mais 1, 5 bolinhas. Para N igual a 3, 2 vezes 3 mais 1, 7 bolinhas. Para N igual a 4, 2 vezes 4 mais 1, 9 bolinhas. Observem que essa fórmula ali relacionou de forma correta, pelo menos para esses 4 primeiros elementos
da sequência a quantidade de bolinhas conforme o número da figura, e ela é válida para o restante da sequência também. Uma vez que eu descubro essa fórmula, fica fácil determinar a quantidade de bolinhas de qualquer figura. Exemplo, a quantidade de bolinhas da figura 30, eu não preciso fazer toda a sequência até chegar no 30. Basta eu usar a fórmula para n igual a 30. Daí vai ficar então 2 vezes 30 mais 1, que dá 61. Então eu sei que a figura 30 dessa sequência teria 61 bolinhas. Podem fazer aí no braço e conferir que a figura 30 vai ter 61. Uma vez que eu conheço a fórmula, então eu consigo achar várias quantidades, né? Várias relações, sem ter muito esforço para isso. O que é a quantidade de bolinhas? Ele é a nossa variável dependente da função. Nós temos aqui uma função da quantidade de bolinhas em função do número n da figura, que é a variável dependente e n é a variável independente. Por quê? Porque Q depende do número da figura para descobrirmos a quantidade de bolinhas. N é independente, então o n é o valor que eu vou descobrir qual é a figura para ver qual é a quantidade de bolinhas. Então ele independe do valor de Q. A fórmula que relaciona Q e N nós chamamos de lei de formação da função. Quando nós temos uma função, nós temos uma lei de formação que faz a relação entre esses conjuntos que nós estamos relacionando. Pessoal, aproveitem para ir no livro de vocês, unidade 5, volume 2, acessar o RA positivo que está na página 42 e depois fazer os exercícios 1, 2 e 3 que estão presentes ali na página 42 e 43. Depois retorna aqui para nós conferirmos se vocês acertaram. Vamos corrigir então as questões da página 42 e 43, começando pela 1. Um parque cobra R$6 por hora pelo aluguel de uma bicicleta. Caso a pessoa permaneça com a bicicleta 1 hora e 12 minutos, por exemplo, deverá pagar R$6 pela primeira hora mais um valor proporcional pelos 12 minutos. Qual é o preço cobrado por minuto para alugar a bicicleta? Pessoal, se cobra R$6 para 1 hora, R$6 para 60 minutos, quanto cobraria para 1 minuto? Tem várias maneiras de se fazer esse cálculo aí. Uma delas é pela regra de 3. 60 minutos equivale a R$6, 1 minuto equivale a X. Vou descobrir que X vale 0,1, que é o correspondente a 10 centavos. Então é cobrado 10 centavos por minuto. Qual é o preço para alugar uma bicicleta por 2 horas e 17 minutos? Bom, para cada hora vai R$6, 2 horas então já deu R$12. Para 17 minutos, cada minuto é 10 centavos, 17 vezes 10 centavos dá R$1,70. 12 mais R$1,70, R$13,70 para alugar por 2 horas e 17 minutos. Uma pessoa que pagou R$26 pelo aluguel de uma bicicleta ficou por quanto tempo com ela? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode primeiro ver quantas horas ela ficou, quantos grupos de R$6 eu consigo fazer com a quantia de R$26. Eu consigo fazer, por exemplo, 4 grupos, 4 vezes 6 dá 24. Isso quer dizer que eu consigo andar 4 horas e ainda sobra R$2. Esses R$2, daí a gente vai ver quantos minutos eu consigo andar com R$2. Posso fazer pela regra de 3, 1 minuto 10 centavos, X minutos R$2. Descubro que o X equivale a 20, então com R$26 eu ando 4 horas e 20 minutos. Pessoal, o valor que é cobrado pelo aluguel da bicicleta, ele depende de quanto tempo eu aluguei essa bicicleta, quanto tempo eu fiquei com ela. Aqui nós temos mais um exemplo de função. A função é uma relação entre duas grandezas em que
um valor depende do outro. Então aqui eu tenho quanto que eu vou pagar pelo aluguel da bicicleta? Depende de quanto tempo eu vou ficar com ela. Então, mais um exemplo de função. Vamos para o 2 agora. Marcos trabalha em uma padaria e, levando em consideração a quantidade de quilogramas de pão francês, registre na tabela o valor a ser pago em cada caso. Na figura a gente vê que o pão francês custa R$ 8,50 o quilo. E aí, completar a tabela, 1 quilo de pão francês custa R$ 8,50. 2 quilos vão custar R$ 17,00. O dobro da quantidade de pães vai dar o dobro do valor pago por ele, né? E 2,5 vai dar 21,25, 3 quilos 25,50, 3,8 quilos 32,30. Notem que nós temos mais um exemplo de função. Para cada peso do pão, eu tenho um valor a pagar referente, né? O valor a pagar pelo pão depende de quanto ele pesou, depende da quantidade de pães que eu vou levar e quanto que essa quantidade pesa. Notem então, para cada valor tem um preço a ser pago, para cada peso tem um preço a ser pago, e isso, essa relação de dependência determina o que nós chamamos de função. Imaginem quantas situações do dia a dia envolvem o conceito de função, essa relação de dependência entre as grandezas. São várias, utilizadas funções em empresas, no ramo empresarial, no ramo industrial, para saber o valor do lucro, o valor do custo de um produto. A gente pode usar sempre as relações, a ideia de função. Vamos lá para o B. Podemos dizer que o preço a pagar depende da quantidade de pão. Essas grandezas são diretamente proporcionais? Sim, elas são diretamente proporcionais. Se nós aumentarmos, duplicarmos a quantidade de pão, o preço a pagar também dobra. Se triplicarmos a quantidade de pão, o preço a pagar também triplica. E assim por diante. Então vamos lá para o C agora. Qual é a fórmula que relaciona a quantidade X de pão francês em quilogramas e o preço a pagar Y em reais? Lembra lá que a gente viu a lei de formação de uma função? A fórmula que consegue me representar essa relação? Aqui no caso, se eu quiser saber quanto que eu tenho que pagar pelo pão francês, eu tenho que pegar o peso dele e multiplicar por 8,5 ou por 8,50, que é o valor do quilo. Então eu pego o peso em quilos e multiplico por 8,5. E como que eu escrevo isso de forma algébrica? Y, o valor a pagar, é igual a 8,5 vezes X. Essa é a fórmula que relaciona a quantidade de pão francês X e o preço a pagar Y. Com essa fórmula, como falei, a gente pode descobrir quanto custaria 10 quilos de pão francês, 9 quilos, 9,8 quilos. Basta usar a fórmula para descobrir qualquer valor, então, a partir de agora. Vamos lá para o item D. Em um dia em que o faturamento da padaria com o pão francês foi de R$ 474,30, qual foi a quantidade vendida? Olá pessoal, com a fórmula Y igual a 8,5 vezes X, com a lei de formação da função, eu consigo descobrir muitas coisas. Isso agiliza muito meus cálculos e me permite descobrir várias relações entre os valores. Uma delas que ela me permite descobrir é quanto que eu vendi, qual foi a quantidade vendida de pão francês que me deu um faturamento de R$ 474,30. A gente só precisa lembrar que na nossa lei de formação o Y representa o valor e o X representa a quantidade de pão. Aí
eu tenho o quê? R$ 474,30, eu vou substituir no lugar do y e vou ficar com a equação 474,30 igual a 8,5 vezes x. Quando eu resolvo essa equação, eu vou descobrir qual é o valor de x, qual é a quantidade de x que me deu, que me gerou de renda, de valor, de faturamento, R$ 474,30. Resolvendo essa equação dá 55,8, que é em quilos, né? A gente está trabalhando com as unidades quilos. Então, 55,8 quilogramas, ou seja, 55 quilos e 800 gramas. Em cada item, descubra uma fórmula que fornece y em função de x. Pessoal, daí vocês podem pensar, como que eu descubro a lei de formação de uma função? Como que eu descubro essa fórmula? Não tem outro jeito, pessoal. Tem que olhar, tem que analisar, tem que reconhecer, observar os padrões, tem que exercitar ali a nosso olhar sobre o x e o y para tentar descobrir qual é essa fórmula. Olhem o item A. X é 1, y é 4, x é 2, y é 5, x é 3 e 6, 4 e 7, 5 e 8. Se eu olhar para x e para y, quando x é 1, y é 4. O que aconteceu de x para y? Aumentou 3. Mas tem que ser o mesmo, esse padrão que eu observei no 1 e no 4 tem que valer para todo o resto. Senão eu não posso dizer que ele é a fórmula de y em função de x. De 2 para 5 aumentou 3, de 3 para 6 aumentou 3, de 4 para 7 também, de 5 para 8 também. Como isso aconteceu para todos os valores de x, eu descobri um valor de y aumentando 3, agora eu posso dizer que a fórmula que fornece y em função de x é o valor de x mais 3, y é x mais 3. Uma vez descoberta essa fórmula, eu podia perguntar qual é o valor dessa função aí para x igual a 25. Aí bastaria fazer 25 mais 3, o y é 28. Vamos lá para o B agora. O x é 2, y é 4, 3 e 6, 4 e 8, 5 e 10, 7 e 14. O que vocês notaram? O valor de y está sendo o dobro do valor de x. Então como que eu escreveria isso? Y igual a 2 vezes o x, o dobro de x. Vamos lá para o C agora. De 2 para 7, 3 para 9, 4 para 11, 5 para 13, 7 para 17. De 2 para 7, somou 5. De 3 para 9, somou 6. De 4 para 11, somou 7. Não tem o mesmo valor somado aí. Vamos tentar uma outra forma. 2, o 7 é o triplo de 2 mais 1. O 9 é o triplo de 3. Não deu, ainda não é. Qual que é essa relação? O 7 é o dobro de 2 mais 3. O 9 é o dobro de 3, que é 6, mais 3. O 11 é o dobro de 4, mais 3. O 5 é o dobro de 5 mais 3. Agora sim eu encaixei a fórmula que serve para cada um dos valores. Y igual a 2x mais 3. Vamos ver agora o D, menos 6 e menos 2, menos 3 e menos 1, 0 e 0, 3 e 1, 6 e 2. O que nós temos ali? De 6 para 2, de 3 para 1, vamos pegar os valores positivos ali que a gente tá mais fácil na cabeça. De 6 para 2 foi a terça parte, ou dividido por 3. De 3 para 1 também foi dividido por 3. 0 para 0, 0 dividido por 3 é 0. Menos 3 dividido por 3 é menos 1. Menos 6 dividido por 3 é 2. Então, eu posso dizer que y é igual a x sobre 3. Vamos lá para o I4, agora nós vamos fazer juntos a atividade 4 da página 44. Observem a sequência de figuras a seguir. Figura 1, 2, 3, 4. Quantas bolinhas tem na figura 1? Tem 4. Quantas tem na figura 2? Tem 9. E na 3? Tem 16. Observaram ali que eu tenho na figura 1 o quadrado de 2, eu tenho um quadrado
de lado 2, e a área dá 2 ao quadrado 4. Na figura 2 tem o quadrado de 3, quadrado de 4, quadrado de 5, e se eu continuasse essa sequência, a figura 5 seria o quadrado do número 6. A fórmula que pode me representar o que está acontecendo aqui, a quantidade de bolinhas para figura, é o Q, a quantidade de bolinhas Q é igual a n mais 1 elevado ao quadrado. Por que n mais 1? Na figura 1 é o número 2 que está elevado ao quadrado, é o 1 mais 1 que está elevado ao quadrado. Na figura 2 é o 2 mais 1 que está elevado ao quadrado. É sempre o valor da figura mais 1 elevado ao quadrado. Por isso essa seria a fórmula que representa a quantidade de bolinhas ali, conforme o número da figura. Se eu desenvolver n mais 1 ao quadrado é n mais 1 vezes n mais 1, que dá n ao quadrado mais 2n mais 1. Certo? Vamos lá, agora a gente vai ver esse daqui, essa outra sequência. Nessa figura 1, 2, 3, 4, algumas bolinhas foram pintadas de amarelo. Escreva uma fórmula que relaciona a quantidade Q de bolinhas azuis e o número n da figura. Então, agora foi na sequência anterior, todas as bolinhas eram da mesma cor. Agora eu quero saber a quantidade de Q só das bolinhas azuis. Como que eu posso fazer? Eu posso usar a fórmula da anterior, n ao quadrado mais 2n mais 1, e fazer esse valor menos quanto? Quanto que eu tenho que tirar dele para ficar só com as figuras azuis? Eu tenho que tirar o mesmo valor da figura mais 1. Então, se a figura 1 é 2 ao quadrado, eu vou fazer 2 ao quadrado menos 2, menos 2 bolinhas amarelas para ficar com a azul. Na figura 2 é 3 ao quadrado, eu vou fazer 3 ao quadrado menos 3. Eu sempre vou tirar n mais 1 para ver quantas vão ficar de azul. Eu tiro sempre o n mais 1. Na figura 3, quantas bolinhas amarelas eu tenho que tirar? Que as que formam a diagonal. Eu vou ter que tirar 4. Na figura 4, tira 5. Na figura 5, tira 6. Sempre o n mais 1. Então eu posso fazer a letra A, n ao quadrado mais 2n mais 1 menos n mais 1, que dá n ao quadrado mais n. Vamos agora para o item B. Calcule o número de bolinhas azuis da figura 15. Se a fórmula que representa a quantidade de bolinhas azuis é n ao quadrado mais n, para descobrir o da figura 15 é só fazer para n igual a 15, 15 ao quadrado mais 15 dá 240. A 15ª figura teria 240 bolinhas azuis. Calcule o número de bolinhas amarelas da figura 44. Na figura 3 tem 4 bolinhas amarelas, na figura 4 tem 5 bolinhas amarelas, na figura 44 vai ter 45 bolinhas amarelas, sempre uma quantidade mais 1. Vamos lá pro D agora. Escreva o número da figura com exatamente 930 bolinhas azuis. Se eu descobrir a fórmula, n ao quadrado mais n, agora igualo isso a 930. Estamos procurando um número positivo n, em que a soma dele mesmo com o seu quadrado é igual a 930. Podemos tentar por tentativa ali e aí encontrar o número 30. 30 ao quadrado mais 30 é o que dá 930. Mas agora é com vocês, pessoal. Vão lá no livro, unidade 5, volume 2, fazer as atividades 5, 6 e 7 da página 45 e 5 a 9 da página 52 e 53. E completem o último item da seção Organize as Ideias na página 50. Depois fica para o livro de atividades para vocês derem uma treinada. Fazer as atividades 15, 16, 18 e 19 que estão na página 26, 27 e 28. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Continuem se cuidando e até a próxima.